Então, a gente vai começar agora outro problema, que é o problema 42 do Halliday novamente. E a gente tem uma figura, mas vamos ler um pouco antes, que duas esferas pequenas, condutoras, de mesma massa, mesma carga, estão penduradas em um fio isolante. Importante porque para elas não trocarem carga com o fio e perderem a carga inicial delas, tá? De comprimento L. Suponha que o ângulo é tão pequeno que a aproximação é tangente menor que o seno. Isso aqui é importante, a gente vai discutir melhor durante o problema, tá? Mas isso é para facilitar algumas identidades, ok? E a gente pode usar isso aqui, então pode ser usado. Mostre que a distância de equilíbrio entre as esferas é dada por essa expressão. Então, o nosso primeiro papel é descobrir quem é x. X ele chamou aqui como a distância, vou aumentar aqui, é essa distância aqui, tá? Total. Ok? X. Beleza. Então, o que acontece? Vamos lá, vamos fazer o estudo das forças que estão entre essas duas partículas. A gente com certeza tem peso, tá? O peso tá aqui fazendo um papel. E elas estão se repelindo, então você tem uma força elétrica para cá. Lembra na primeira aula que eu falei que a atração era uma força que aparecia para fechar as equações. Por quê? Se a gente pensar só aqui, a gente imagina que a bolinha vai sair por esse ângulo aqui. Mas ela está parada, a gente sabe que ela está parada, está dado um problema que ela está parada. Então a gente imagina que existe o fio exerce uma força aqui, que a gente chama de tração, de forma que essa tração contrabalanceia o que está faltando aí. Então a gente tem esse sistema de equação primeiro de tudo. Então, lembrando também de física 1, a gente sabe que a gente pode subdividir o vetor, né, decompor o vetor em componentes. Eu vou chamar de TY apontando para cima e TX apontando na horizontal, ok? E como a carga está em equilíbrio, como essa massa está em equilíbrio, né, o corpo está em equilíbrio, a gente sabe que o somatório das forças tem que dar zero. Então, eu vou primeiro escrever a equação aqui da horizontal, que a gente sabe então que Tx é igual a força elétrica. E Ty tem que ser igual a força peso. Primeiras equações que a gente escreve. Outro ponto, quem é Tx e Ty? Vamos decompor aqui melhor o T, né? A gente tem a componente X e a componente Y. Mas olha para esse ângulo aqui primeiro. A gente vai lembrar de um pouco de geometria. Se a gente tem uma situação de duas retas paralelas cortada por uma outra, né, no caso as retas paralelas, nosso problema são essa e essa, a gente sabe que os ângulos internos e alternos são iguais. Então esse ângulo θ ele aparece aqui, ok? Então se a gente for para cá, ele vai aparecer aqui. O que isso vai me ajudar? Bom, eu posso escrever o T em termos dos senos e cossenos ou tangentes, relações trigonométricas do problema. Então, lembrando que o lado com o ângulo é o cosseno, então Ty é igual ao valor de T multiplicado pelo cosseno do ângulo. E Tx é o lado sem o ângulo, então é o lado seno de θ. Então a gente também tem essas equaçõezinhas aqui, né? Ok? Até aí tudo certinho.
vamos lá. Olha só, o que a gente pode fazer? A gente lembra que tangente de um ângulo também pode ser escrita como seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo. Isso nada mais é do que eu pegar tx e dividir por ty. Então, a partir daqui, eu digo que tx sobre ty é igual a tangente de θ. Ok? Primeira coisa. E aqui eu também posso fazer tx sobre ty, tá? Então, tx sobre ty nada mais é do que a força elétrica sobre a força peso. Então, força elétrica sobre a força P. Ok? Então, o que agora a gente faz? A gente vai usar essas duas equações e juntar numa só. O que a gente junta essas duas equações? Aqui, a gente tem que tangente de θ é igual a força elétrica sobre força peso. Tranquilo, tudo certinho. Vamos voltar para a figura. Aqui. Veja só o que acontece. Tá, como é que a gente vai escrever quem é tangente de θ, né? Só que a gente vai lembrar daquela nossa primeira suposição, que a tangente, aqui é onde ela entra, era muito menor que o seno, tá? Então, no final das contas, a gente pode chamá-la de seno. E pelo seno, olha só, a gente tem a figura aqui, eu vou replicar para ficar mais limpo. A gente tem x sobre 2 e aqui a gente tem L. Porque se a gente tivesse que fazer a tangente, a gente teria que fazer usando esse lado aqui, que é raiz de L ao quadrado menos x sobre 2. Usando aqui o teorema de Pitágoras, né? Vamos lembrar. Caso ficou na dúvida, tentem repetir esse passo aqui, mas é bem simples, é teorema de Pitágoras. Tá? Só que o x é muito pequenininho. Então, esse lado aqui é praticamente pequeno, é praticamente zero. Então, a gente vai aproximar o nosso problema para que a tangente seja alguma coisa na ordem de x sobre L. Tá? Se a gente tivesse que usar o problema sem aproximação, a gente teria que usar que a tangente é igual a o θ está aqui, né? Então, cateto oposto sobre cateto adjacente. E nessa situação, tem um 2 aqui, que eu esqueci. Ok? Essa situação fica bem mais simples, devido a essa aproximação que o problema colocou no início, tá? Então, já tá um pouco bagunçado aqui, mas não tem problema, porque agora a gente vai trazer essa equação para utilizar aqui, ok? Então, lembrando que a gente aproximou tangente de θ por algo como seno de θ, que vai ser x sobre 2L. A força elétrica vai ser a distância K, né? Q, e a distância ao quadrado, que é o x. Lembra que o x, ele é a distância total entre as partículas, tá? E o peso é igual a mg. Então, vamos substituir tudo aqui. A gente vai encontrar que x 2L é igual, aqui tem um quadrado, vai ser
K, que ao quadrado, sobre x ao quadrado, tudo sobre mg, tá? Eu vou passar esse mg multiplicando aqui, para facilitar, vai ficar x mg 2L K, que é ao quadrado, sobre x ao quadrado. Vou agora passar esse x ao quadrado para cá e o mg para cá, dividindo, e finalmente o 2L multiplicando. Então, a gente vai multiplicar o x ao cubo, o mg embaixo. Então, a gente vai ter x ao cubo aqui, ok, trazemos para cá, vamos para enxergarem. Então, vai ser x ao cubo, o 2L vem para cá, K aqui ao quadrado, e o mg fica aqui embaixo. Então, lembrando que o K ele pode ser escrito como 1 sobre 4π ε0, onde ε0 é a permissividade do campo elétrico no vácuo. A gente tem que x ao cubo, a gente pode multiplicar por esse 2 aqui, então vai ficar 1 sobre 2, vai ficar K, que o K vai embora, desculpa, vai ficar L, que ao quadrado, sobre 2π ε0 mg. Então, agora basta a gente tirar a raiz cúbica, né? E a gente vai encontrar o valor x é igual a L, que é ao quadrado, sobre 2π ε0 mg, 1/3. Então, essa é a fórmula que o problema pediu para a gente obter. A letra B nada mais é do que substituir valores. Então, eu não vou fazer isso aqui, porque é mais simples do que parece, tá? Uma vez que você encontrou a fórmula. Então, eu vou dizer para ficar como exercício para vocês. Uma vez que ele deu o L, né? O M também, o G é 10. E lembrando, não pode, isso aqui tá em gramas e em centímetros e centímetros, né? Então, lembrando que o SI é um sistema MKS, metros, quilos e segundos, tá? Então, basta substituir valores.